Covid-19 da ficção à realidade, analisando agora a pandemia de 1918, comparando ela um pouco com a pandemia de 2019 e 2020, fundamentado no artigo da doutora Anne Jaqueline Torres. Então, ela traz um artigo abordando sobre algumas questões a respeito dessa pandemia. Esse artigo é do ACL. Então, nós estamos buscando agora comparações entre a pandemia de 2019 e 2020 e a pandemia de 1918, visto que ela é muito citada e os algozes da pandemia presente cita muito a pandemia de 1918. No entanto, nas nossas pesquisas, o que buscamos e verificamos é que há muita diferença entre a pandemia de 1918 e a pandemia de hoje. Só para constar, é um período pós-guerra. Nós não estamos em guerra, o mundo inteiro não está em guerra. E vou trazer alguns elementos que para nós é significativo. Primeiro, existiam mais de uma tese sobre a causa da doença, da influenza espanhola. Uma dessas causas era mística. Falava-se sobre a influência do céu na vida das pessoas daquela época e por isso que elas estavam doentes. Uma outra tese falava sobre o contexto histórico social que era, as adversidades da guerra. Uma outra tese era falando sobre o bacilo, um bacilo que causava a pandemia. E foi citada também e levantada a questão de que a pandemia estava sendo causada pelo fluido venenoso. Então, aquela questão que nós já analisamos lá no passado com relação ao mosaico do tabaco. Vocês lembram? Foi, quando aquele químico analisou as descolorações da folha do tabaco e chegou à conclusão de que era causado por líquidos filtráveis venenosos. Mas o fato é que a comunidade da época, do período de 1918, não chegaram ao veredito para poder afirmar qual era a ação causadora da gripe espanhola. Esse que é o fato. Então, não se pode relacionar a pandemia de 2019, 2020 com a de 1918, afirmando que foi o coronavírus que causou a pandemia de 1918 e aí que está causando essa pandemia também. Mesmo porque eu posso ler aqui um trecho do artigo da doutora que diz o seguinte: no início do século XX, a pandemia de gripe espanhola suscitou uma ampla discussão em meio à comunidade científica internacional a respeito da sua natureza e do seu agente causal. Através deste artigo, buscamos apresentar algumas controvérsias que marcaram os debates médicos em torno desta manifestação da influenza, abordando as teorias pré-bacterianas e a noção bacteriana de doença, destacando a posição de Pfeffer e a suposição de ação de agentes invisíveis
então chamado vírus filtráveis. Então note que o artigo não traz este rapaz aqui, não traz ele. O que o artigo traz, ou as questões levantadas lá, é que seria um vírus chamado filtráveis, ou filtrado. Está relacionado lá à questão do mosaico do tabaco. E não chegaram a um veredito com relação, né, à real causa do problema. Falava-se até de uma gripe, né, banal, agravada pelas situações do pós-guerra. Aliás, ao meu ver, ou de acordo com a lógica científica, essa é a tese mais provável. Essa é a tese mais provável. Então, coisas que nos acometem sempre e que tem um agravamento por causa da mudança do contexto histórico social. Então, isso é a mais provável causa da pandemia de 1918. Agora, e quanto a essa pandemia, que elementos que você tem para poder asseverar que pessoas estão sendo contaminadas? Bom, o fato do contágio daquela época ser tanto é fácil de você entender. Você não tinha só a Espanha em decadência. Você tinha, além da Espanha, vários outros lugares onde estava em situação parecida com a Espanha. A guerra foi generalizada, foi muitos países que entraram na guerra. Então era comum pessoas de vários lugares, né, sofrerem da mesma moléstia, visto que o ambiente lá era propício para a doença. E não era só em um país só, era em vários países da Europa. Então essa é a grande questão. Tem também os vetores de doença, que no caso são seres vivos maiores. Então rato, pulga, percevejo, barata, mosquitos e coisas semelhantes. Lá naquele período também era muito comum. Esqueci do piolho. Então, o que você tem é que condições precárias, sem água potável, né, sem condições de fazer asepsia, cada vez mais contribuindo para que a doença se multiplicasse. Essa é uma questão factual. Uma outra questão também com relação à pandemia de 1918, que é a profilaxia empregada não funcionava. Não funcionava. E qual era? O afastamento social, o distanciamento, né? O uso de algumas coisas que é comum ver você na pandemia de hoje. Então não deu resultado, não deu resultado. Uma outra questão é a questão do agente causador, ou daquele patógeno, ou daquela coisa principal que causa a doença. Em 1918 não se afirmava que era uma única coisa, um único fato. Hoje se afirma que é um único patógeno. Só que nós investigamos esse patógeno e não achamos nele condições de se multiplicar. E a gente vai entrar nessa questão da replicação do vírus quando a gente confrontar o vírus com a nossa imunidade ou sistema imunológico. Valeu? Então é o que se dá para saber
por alto, porque a gente não pode dirimir todas as dúvidas com relação a comparar a pandemia de 1918 e a de 2019, 2020. Se tiver mais alguma pergunta sobre isso, né, se inscreve no canal, comenta isso e a gente pode fazer um novo vídeo de acordo com a sua necessidade, ok? Obrigado.